mas, sobretudo, o desrespeito à nossa Constituição. A afronta a direitos fundamentais, protegidos por cláusula pétrea. As pessoas ficam indignadas perguntando: não existe alguém, alguma organização, até mesmo jornalistas que não percebem o que está acontecendo? Quem será que irá frear estas decisões arbitrárias? Na democracia, gente, diz a Declaração de Independência dos Estados Unidos da América, onde tudo começou, o governo só faz sentido se for para estar posto a serviço da defesa da vida, da liberdade e da busca da felicidade dos governados. E esses têm não apenas o direito, mas mais precisamente o dever de derrubar esse governo, se não for isso que ele estiver fazendo. A democracia, em outras palavras, gente, foi inventada para acabar com o exercício indiscriminado da força herdada por quem a tinha, apenas porque a tinha, e colocar a força doravante, legitimada somente se conquistada pelo trabalho e regida pelo direito, a serviço da liberdade e da felicidade dos indivíduos. E definitivamente, gente, não é essa a praia do Alexandre de Moraes e do entorno que beija a mão dele, enquanto grita viva a democracia. Tudo bem, pessoal? É um prazer, é uma satisfação estar aqui mais uma vez com vocês. O que eu pretendo hoje compartilhar com vocês? Eu creio, primeiramente, que você, como eu, esteja se deparando com inúmeras reclamações. Pessoas insatisfeitas com o momento atual em nosso país. Como pode um ministro chegar a tal ponto? Abraçar atos que desrespeitem não somente o nosso ordenamento jurídico, mas até mesmo a nossa própria Constituição. Como pode um ministro da Justiça, o ministro de uma Suprema Corte, desrespeitar os direitos de todos nós, menosprezar os nossos interesses, pisotear a nossa dignidade? Como pode? Sobretudo aquele que escreve sobre direito. E a indignação é maior ainda entre aqueles que nós rotulamos profissionais na área do direito. Melhor dizendo, os operadores do direito. Como pode este ministro ou esta Suprema Corte chegar a esse ponto? Para muitos é incompreensível. Mas penso que é de fácil compreensão. Por que os jornalistas, até mesmo advogados, promotores, desembargadores, juízes de direito se mantêm silentes? Por que não se mostra indignado aquele que conhece um pouco do direito? Mas veja bem, até mesmo pessoas leigas, que não desfrutaram da oportunidade de cursar uma faculdade, muito menos uma faculdade de direito, elas estão percebendo que o atuar deste ministro, desta Suprema Corte, está pisoteando os nossos direitos fundamentais, direitos que levamos séculos para conseguir. É verdade que grande parte da população brasileira não valoriza os seus direitos porque não percebeu ainda a importância da proteção desses nossos interesses, porque quase sempre foram subjugados, menosprezados e ainda não despertaram para os direitos que, não estou falando das leis divinas, até mesmo a nossa Constituição nos assegura. Penso que essas perguntas, a meu ver, elas têm uma resposta simples. Toda vez que nós omitimos, toda vez que nós
desrespeitamos o nosso próprio valor. Toda vez que nós não defendemos aquele próximo que está sendo pisoteado, nós estamos contribuindo para a atual situação das coisas. E muitas pessoas não entendem, até mesmo entre os religiosos, que partem do princípio de que o cristão é aquele que é passivo, inerte, idiota. Sendo que Jesus Cristo nos convidou a defender os nossos interesses, o interesse da coletividade. É claro que as armas são diferentes. Quem não se lembra quando Jesus Cristo disse para Pedro: Pedro, embainha a tua espada, porque quem fere pela espada, por ela será ferido. Quem não se lembra? As nossas armas são diferentes. O nosso caminhar é totalmente diferente daqueles que estão aqui na Terra no poder. Agora, nós não podemos interpretar que esta mensagem de Jesus Cristo é um convite para a quietude, para a inatividade. Quem não acredita na força de cada um, que cada um de nós tem, é mais fácil que aquele que é autoritário, ele comece a expandir o seu território. Isso acontece dentro da escola, do nosso lar. Dentro do nosso lar, quando nós não colocamos obstáculo para que aquele que se aproxima procure nos desrespeitar, quando nós continuamos assim passivos diante de uma agressão, de um menosprezo, quando nós nos mantemos quietos perante uma pessoa que pisoteia a nossa dignidade, é natural que ela vá ganhando espaço e os atos comecem a se agravar paulatinamente. Não só dentro do lar, na via pública, no nosso trabalho. Se nós não aprendemos a colocar limite na agressão do outro, se nós não tomarmos a iniciativa de sair da quietude e colocar uma parede, um obstáculo, dizendo eu sou digno e me respeite, esta pessoa, este autoritário, ele prosseguirá em seus atos arbitrários. O que acontece é que nós, quase sempre, percebemos que também nós invadimos a privacidade do outro. Quase sempre, mesmo inconscientemente, nós também desrespeitamos o semelhante. E, às vezes, com esse sentimento de culpa, nós não nos achamos dignos para colocar limites, para que nós possamos preservar os nossos interesses. Isto, para mim, é o retrato daquilo que nós estamos falando. A pessoa que interpreta a mensagem de Jesus Cristo como se fosse um convite à inatividade, à escravidão, à obediência cega, é claro que este é o ambiente que uma pessoa arbitrária, ele sabe conviver muito bem. É nossa tarefa colocar limite. É nossa tarefa lutar pelos interesses não somente nossos, mas o interesse de toda a coletividade. É por isso que aqueles que são arbitrários, autoritários, eles querem aumentar cada vez mais a dependência do povo do Estado, para, diante do medo de sofrer uma repreensão, para que ele não sofra também algum desgaste, ele se mantenha quieto. Não existe progresso, não existe evolução sem atentarmos bem para o convite, para as lições do Evangelho de Jesus Cristo. Não existe progresso sem o nosso ato em responder pelas nossas ações. Não existe evolução, dignidade, progresso, ascensão, se nós não assumirmos a nossa própria responsabilidade. Se nós cometemos algum ato ilícito, se nós desrespeitamos a lei, se nós ferimos o interesse do outro, é indispensável que nós respondamos pela nossa ilicitude. Não existe progresso, ascensão sem a responsabilidade pessoal.
Como também não existe progresso e evolução sem disciplina. Aquele que pensa em viver de forma inadvertida, omissa, desrespeitando regras, é claro que ele jamais alcançará não somente o seu próprio bem-estar, mas ele estará contribuindo para que a balbúrdia, para que até mesmo condutas ilícitas desta ou aquela pessoa, de um autoritário, seja lá quem for, ele vai ampliando, ele vai avançando no seu autoritarismo, em sua arbitrariedade. Então é dever de cada um de nós, primeiro, seja no lar, na via pública, em nosso trabalho, assumirmos a responsabilidade pelos nossos atos. E para isso precisa coragem. Segundo, a disciplina. Ninguém consegue algo sem disciplina. E a disciplina, ela deve anteceder a espontaneidade. Quantas vezes nós prejudicamos alguém por atos espontâneos sem passar pelo crivo da razão? E não existe evolução sem renúncia, responsabilidade, disciplina e renúncia. Se nós vivemos numa sociedade em diferentes níveis de consciência, nós precisamos também aprender a conviver com aquele que nem sempre pensa como nós pensamos. Nós precisamos conviver com aquele que ainda não atingiu um grau de maturidade que, por hipótese, tenhamos alcançado. Mas eu quero terminar dizendo, é muito fácil entender por que nós chegamos até hoje. É porque a maioria das pessoas, no lar, na profissão, onde ela estiver, onde quer que ele se encontre, ela não colocou limite no avanço ilegal desta ou daquela pessoa. Não cumpriu os seus deveres, não se disciplinou e até mesmo não se renunciou em favor de toda a coletividade. Enquanto algo não me acontece, eu continuo aqui inerte. Agora, só agirei quando este árbitro, esta autoridade começar a me prejudicar. Enquanto assim pensarmos, é claro que o autoritário ele irá avançar, ele irá ganhando espaço. Quantos e quantos jornalistas, advogados, e seja lá qual indivíduo for, no exercício da sua profissão e da sua atividade, ele procurar apenas preservar o seu holerite, preservar apenas o seu ganho pessoal, é fácil entender o momento em que nós estamos vivendo. É dever nosso responsabilizar pelos nossos atos, pela disciplina também alcançarmos o nosso progresso e, através da renúncia, não defendermos apenas os nossos interesses, mas o interesse, o bem comum de toda uma sociedade. Agora, se assim não agirmos, é claro que o autoritário, como eu disse, vai ganhando espaço. Aí nós iremos entender a que ponto nós chegamos em conflitos mundiais. Quantas e quantas guerras sanguinolentas, quantas e quantas vezes nós perguntamos como pode o homem ter chegado a esse ponto? Talvez não percebamos que nós contamos com isso através da nossa inatividade, pelo menosprezo, pela ociosidade em não defender os nossos interesses, dando aso, oportunidade para que, seja lá quem for, que geralmente o ser humano ele é tentado a invadir a privacidade do outro, a desrespeitar os interesses do outro, é claro que ele vai ganhando espaço e ele vai, de forma vagarosa, avançando até que nós não tenhamos condições de sequer expressar o nosso pensamento. Pensemos nisso. Um abraço. Até breve.